Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Deus abençoe você. Eu sou o Enilson Souza e te convido para rezar comigo esta oração da manhã. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãezinha do céu, que constantemente roga a Jesus por cada um de seus filhos. Apresentamos nesta manhã de oração o teu coração, meu irmão, minha irmã, você que está rezando, necessitando da graça de Deus. Amados, nós temos a graça, a bênção de nos colocar em oração diante do Senhor e sermos atendidos em todos os pedidos do nosso coração. Temos esta graça maravilhosa de termos um Deus que nos escuta, um Deus que vem ao nosso encontro, ao encontro de nossas fraquezas. E eu não digo isso sem conhecimento da causa. Eu sei do que eu estou falando. Deus ouve nossas orações. Deus age em nossas vidas. Se você crê, você verá a glória de Deus acontecendo. Deus já realizou tantas maravilhas na minha vida. E eu quero rezar e pedir ao Senhor que realize maravilhas na tua vida também. Você, meu irmão, minha irmã, que está rezando agora e necessita tanto da graça de Deus, você que está passando pela dor, pela doença, pelo desemprego, você que está passando por problemas familiares, problemas no casamento, nos relacionamentos, eu quero convidar você para a oração, convidar você para colocar o teu coração diante do Senhor. Eu convido você, meu irmão querido, minha irmã amada, para abrir o teu coração, prostrar-se aos pés de Maria, Nossa Senhora Aparecida,
e deixar a graça de Deus se manifestar na sua vida. Amados, a imagem de Nossa Senhora Aparecida surgiu no momento de milagre. Quando os pescadores foram ao rio e não conseguiram pescar nada, lançando a rede mais uma vez, pegaram parte da imagem, lançando a segunda vez, pegaram outra parte, e a terceira vez pegaram tantos peixes que encheu a barca. Este sinal da presença de Maria, da presença de Nossa Senhora Aparecida, também é o mesmo sinal que Jesus realizou junto de Pedro, quando pediu para que ele fosse a águas mais profundas e lançasse a rede para pescar. Pedro, em obediência à palavra de Deus, jogou as redes e pegou tanto peixe que encheu 2 barcas, de modo que quase afundavam. Maria é aquela que traz um sinal, o sinal de Jesus. Nossa Senhora Aparecida está agora, neste momento, intercedendo por você, mostrando Jesus, passando à frente da sua vida e te levando, te conduzindo ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o teu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Abra o teu coração agora para a graça de Deus. Deixa o Senhor te envolver com amor. Deixa o Senhor te envolver com a misericórdia nesta manhã. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua tristeza em alegria. Deus quer te dar a vitória. Amados, quantos de nós que estamos em oração sentimos que o nosso coração está derrotado, sentimos uma tristeza tão grande dentro de nós? Quantos estão rezando agora, mas não conseguem deixar de pensar naquilo que perderam, nas situações que ficaram para trás? O nosso coração não se lança para frente, o nosso coração não está em Deus, o nosso coração está no passado, naquilo que ficou, naquilo que perdemos, naquilo que deixamos. Hoje somos convidados a olhar para frente, a levantar a cabeça e olhar para frente, junto a Maria, que passa na frente e nos conduz ao coração de Jesus. Maria, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amado irmão e irmã, eu convido você para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de oração, esta comunidade de homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Amados, o nosso chamado é para amar. O nosso chamado primordial, o primeiro chamado que Deus nos fez, é para amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não há prova maior de amor do que doar a sua vida pelo irmão. Quando você doa um tempo da sua vida, você está doando vida. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas preferiu, escolheu rezar pelos irmãos que necessitam. Saiba que Deus está vendo a sua oração. Deus está olhando para você. Vamos agora, prostrados aos pés de Maria, com o nosso coração no coração de Jesus, orar com fé e total confiança. Ó Maria, Mãe Santíssima,
Olhai pelos teus filhos que agora estão rezando. Olhai os teus filhos que estão desesperados, sem esperança, sem alegria, sem vontade de viver. Mãezinha do céu, quantos filhos e filhas agora fazem este momento de oração, mas estão desolados. Uma vontade de sumir, de desaparecer, de deixar para trás tanto problema, tanta dor. Ó Mãe do céu, intercede pelos teus filhos. Intercede pelos teus filhos que estão passando por este sofrimento, por este momento de tanta dor, de tanto sofrimento, que esquecem, por causa dessa dor, esquecem que Deus está presente, que Deus está presente em toda a história de suas vidas, inclusive agora, nesse momento de dor, neste momento de angústia, de solidão, Deus tem estado ao nosso lado. Ó Mãe Aparecida, olha pelos teus filhos que choram, pois perderam alguém querido, pois perderam e não vão recuperar esta perda, e o coração fica vazio. Mãe querida, olha estes corações ocos, estes corações que não têm nada, e peça para Jesus preencher com o Espírito Santo. Peça para Jesus preencher com misericórdia, com amor. Ó Mãezinha, quantos filhos e filhas estão neste momento entristecidos, com o coração partido por causa de uma traição, dedicaram tanto a uma relação e perderam, dedicaram tanto ao amor e não foram correspondidos. Mãezinha do céu, tem piedade, intercedei pelos teus filhos, leva ao coração de Jesus esta dor. Mãezinha, intercede pelos teus filhos que estão passando pela doença, aqueles que estão apavorados por causa da doença. Estende a tua mão de mãe e peça para Jesus interceder, colocar a sua mão de Deus nesta dor, nesta ferida, nesta chaga. Mãezinha do céu, peça ao Pai que cure, que liberte os teus filhos de tanta dor e sofrimento. Ó Mãe Aparecida, olha nesse momento pelos teus filhos que estão passando pela dificuldade financeira, mas não é só uma dificuldade financeira, de falta de dinheiro, simplesmente, mas vai muito além. Essa dificuldade financeira tirou a dignidade da família. Pede para Jesus, mãezinha, pede para Jesus a providência santíssima nestas famílias que perderam tudo, estas famílias que estão perdendo tudo. Tem piedade destas crianças que não têm o que comer, destas criancinhas que não têm o que vestir. Ó Mãe Aparecida, intercedei. Toca o coração dos teus filhos e filhas, que neste ano o presépio que está acontecendo do lado de nossa casa, que está acontecendo muitas vezes dentro da nossa casa, uma criança que não tem nada, desprovida de tudo. Assim como o menino Jesus não tinha nada e foi nascer numa manjedoura, tantas crianças não têm nada
e padecem do sofrimento por causa das dívidas dos pais, do desemprego, das questões financeiras desordenadas. Toca o coração dos teus filhos para que cada um possa fazer alguma coisa, para que cada um de nós possamos fazer algo pela vida destas crianças que sofrem. Mãe Aparecida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, ouçamos neste momento a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo que, proclamado, transforma corações. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe um nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que palavra maravilhosa Deus nos dá nesta manhã. Temos tanta coisa nesta palavra, tanta coisa bela. Primeiro, Isabel deu à luz a um filho. Isabel, que já tinha mais de 60 anos, deu à luz a uma criança que foi um presente de Deus, concebido já na velhice como um presente, mas não só para Isabel e Zacarias, para toda a humanidade. Nasceu uma criança. Quando as pessoas ouviram dizer que Isabel estava grávida, mesmo já idosa, ficaram todos felizes, queriam ajudar. Quando completou o 8º dia, segundo a tradição judaica, era no 8º dia em que circuncidava e colocava-se um nome na criança. Queriam que o filho chamasse o mesmo nome de seu pai, Zacarias, mas o anjo já havia dito que ele se chamaria João. E foi esse o nome que Isabel quis colocar. Como as pessoas insistissem para que ela não fizesse isso, foram perguntar a Zacarias, que estava mudo porque não acreditou na promessa do anjo. Naquele momento em que Zacarias escreveu:
ele se chamará João. A sua boca se abriu, pois naquele momento, aquele que antes havia duvidado da graça de Deus, estava cumprindo a vontade do Senhor. Por isso a sua boca se abriu e ele louvou a Deus. Ele agradeceu ao Senhor. Todos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região. E as pessoas ficavam pensando: o que virá a ser este menino? Irmãos, o que virá a ser este menino? João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que veio antes para aplanar o caminho do Senhor, aquele que era a voz que clamava no deserto, aquele que dizia para os sacerdotes, aquele que falava com os anciãos: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João, aquele que quando viu Jesus indo ao seu encontro para batizar, disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E quando Jesus se aproxima, aquele mesmo João, que disse que não era digno sequer de amarrar as sandálias de Jesus, o batizou a pedido do próprio Jesus. Amados, foi o próprio Jesus quem disse que não existe nenhum homem nascido de mulher neste mundo que seja superior a João Batista. Na fé, no comprometimento com a verdade. E este comprometimento com a verdade levou João à morte, porque ele não teve medo de falar aquilo que Deus estava ordenando que ele dissesse. Hoje em dia nós vemos pessoas que têm medo de falar de Deus e pessoas que têm medo de ouvir sobre Ele. Pessoas que se dizem católicas, que vão à missa, que vão à igreja, mas têm medo da verdade e fazem de conta que conhecem, fingem que rezam, fingem que estão vivendo, mas, amados, não tem como fingir diante de Deus. Precisamos mudar de vida, converter e crer no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Este era o anúncio de João Batista, era o anúncio de Jesus e é o anúncio que eu faço para você agora. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Diante de Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe, nossa intercessora, vamos pedir, amados, por nossa casa, por nossa família, pelo nosso próprio coração, pedindo a nossa mãezinha que leve nossos pedidos até o coração do seu Filho Jesus. Quantas angústias, quantas dores temos passado, quanto sentimento de derrota, de tristeza temos vivido em nossa vida nos últimos dias. Talvez você se recorde de um ano atrás, enquanto fazia promessas para este ano e não conseguiu realizá-las, e agora fazendo um balanço da vida, viu que não conseguiu atingir seus objetivos, que não conseguiu chegar aonde queria, não alcançou a realização dos seus sonhos. Isso é frustrante e muitas vezes tão pesado. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus no livro do Eclesiástico diz o seguinte: há muitos planos no coração do homem,
mas é a vontade de Deus que se realiza. Não se preocupe com as tuas mágoas, com as tuas tristezas, com as tuas dores, pois Jesus acolhe cada uma delas em seu coração sagrado, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha do céu. Deus está acolhendo nossos pedidos de oração, nossas intenções, tudo aquilo que carregamos em nosso coração. Não temas, não tenhais medo. É a palavra do anjo para São José, é a palavra de Jesus para seus discípulos, e é a palavra de Deus para você agora. Não tenhais medo, Deus está contigo. Amado irmão e irmã, em todas as situações da tua vida, nos momentos de maior dor e sofrimento, Deus está ao teu lado. E Ele nos concede um presente maravilhoso, que é a sua própria mãe, a interceder por cada um de nós, a orar pedindo ao coração sagrado do seu Filho Jesus, que acolha nossos pedidos de oração. Temos uma intercessora poderosíssima no céu, nossa mãezinha querida Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, que intercede por ti, pelas tuas dores, pelas tuas angústias. Amado, deixa o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de homens e mulheres que rezam uns pelos outros. A você que ainda não é inscrito, inscreva-se e convide outras pessoas para se inscreverem também. Compartilhe esta oração no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família, de amigos. Vamos evangelizar, levando a oração e a palavra de Deus aos corações que tanto necessitam do Senhor. Amados, neste momento de oração, vamos pedir a Maria Santíssima, nossa mãezinha do céu, que interceda por nós em todas as situações da nossa vida. Oremos. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, de que não consta que entre todos os que têm a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome, implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança, a vós recorro, tomo-vos de hoje para sempre por minha mãe e protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e meu Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome, guerra, assalto, raio, tempestade, enchente, acidente e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais, livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória por todos os séculos dos séculos.
Amém. Meu irmão, minha irmã, apresente ao coração imaculado de Maria Santíssima os teus pedidos de oração, as tuas intenções, e peça para que ela passe na frente e leve até Jesus cada um destes pedidos, cada uma destas intenções. Amados, temos uma intercessora poderosa que reza por nós e que passa à frente das dificuldades para chegar até o coração de Jesus e nos levar a este coração. Ela quem está constantemente apontando para o Senhor. Reza junto comigo assim: Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder do teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, acolhe em seu coração imaculado os nossos impossíveis, tudo aquilo que nós não conseguimos, e leva ao coração de Jesus para que Ele consiga por nós. Intercedei por nós, Mãe querida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu te convido agora para rezar, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que passe na frente de todas as nossas dificuldades, que ela leve até Jesus Cristo o nosso coração, todas as intenções que carregamos. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a todo aquele que reza com fé, a todo aquele que pedir ao Senhor com fé no coração, há de receber graças e milagres da parte de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir à nossa Mãezinha do céu que interceda por nós, que peça a seu Filho Jesus para realizar os milagres que nós tanto necessitamos, que tanto precisamos e que o Senhor está agora derramando sobre nós. Amados, na palavra de Deus, no Evangelho de São João, no capítulo 2, diz que Jesus estava em uma festa de casamento junto com sua mãe Maria. Em determinado momento dessa festa veio a faltar vinho e Maria foi conversar com Jesus. Disse a ele: eles já não têm mais vinho. E apesar de Jesus relutar e não querer fazer nada, dizendo à sua mãe: isso não compete a nós, Maria pede aos serventes que façam tudo o que Jesus lhes ordenasse. Isto quer dizer, meu irmão, minha irmã, quando
Jesus disser não, peça a Maria e faça tudo o que Jesus ordenar, mas peça a Maria e ela levará este pedido a Jesus. E pode ter certeza, da mesma forma como Jesus realizou seu primeiro milagre e transformou água no melhor vinho servido na festa, também realizará um milagre na tua vida, onde Ele transformará toda tristeza na alegria mais radiante, onde o Senhor transformará o teu desemprego no melhor emprego da tua vida. Jesus transformará essa tua doença numa situação onde você esbanjará saúde. Então, meu irmão, minha irmã, peça a Nossa Senhora Aparecida. E ela, nossa mãezinha querida, levará ao seu Filho Jesus nossos pedidos de oração. Diz a Maria: Mãe Aparecida, passa na frente e peça os milagres de Jesus por mim. E deixa o Senhor realizar o impossível na tua vida. Reze assim, amado: Minha Nossa Senhora Aparecida, passa na frente, vai abrindo todas as estradas, os caminhos, abrindo as portas, os portões, todas as portas que estão fechadas para mim. Abra, Mãe querida, abra todas as portas, portas de saúde, portas de um emprego, portas de felicidade. Vai abrindo, Mãe querida, as casas e os corações que estão fechados, as casas que se fecharam para a alegria, as famílias que estão fechadas para a graça de Deus. Vai abrindo, Mãe querida, vai abrindo os corações que não querem rezar, vai abrindo. Amado irmão e irmã, quando a mãe vai à frente, os filhos protegidos seguem os seus passos. Que cada um de nós possamos seguir os passos de nossa Mãe Aparecida. Nossa Senhora Aparecida passa na frente, resolve tudo aquilo que nós somos incapazes de resolver. São tantas coisas que não temos força, que não temos a disposição e a coragem para enfrentar e resolver. Por isso nós te pedimos, interceda por nós junto a Jesus, leve a nossa oração, leva o nosso coração até o coração dele. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Existem coisas que nós podemos fazer, assim como aqueles serventes, Mãe querida, trouxeram água, mas nós não conseguimos transformá-la em vinho. Por isso, quando nós trouxermos o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa água, peça a seu Filho Jesus que realize o milagre de transformar em vinho aquilo que nós oferecemos. Cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poderes para isso. O teu poder de intercessão, Mãe querida, é o poder mais precioso que a Senhora tem de levar nossas preocupações até Jesus. Mãe, vai acalmando, serenando, amansando os corações. Termina com o ódio, com os rancores, as mágoas e as maldições. Tira os teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Minha Nossa Senhora Aparecida, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder do teu Filho Jesus,
pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta manhã os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Amados irmãos e irmãs, ouçamos neste momento a palavra de Deus, o Evangelho, que proclamado transforma os nossos corações. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é maravilhosa e ela vem ao nosso encontro nesta manhã falar diretamente ao nosso coração, clamando por uma mudança de vida, clamando por uma mudança em nossa vida. Jesus diz aos discípulos esta parábola, contando a história de um administrador que esbanjava os bens do seu patrão. Usufruía daquilo que não era dele, gastava aquilo que não lhe pertencia. Quando o patrão ficou sabendo, mandou ele embora, mas antes de deixar o emprego, ele começou a chamar os devedores, aqueles que estavam devendo ao seu patrão, e começou a perdoar a dívida pela metade, 25%, 30%, e começou a tratar bem aqueles para que depois algum deles pudesse recebê-lo em sua casa, recebê-lo como empregado. Irmãos, tudo bem,
O patrão elogiou porque aquele administrador foi muito esperto. E esta é a palavra-chave. Ele agiu com esperteza, ele foi esperto. Quantas pessoas nós vemos neste nosso mundo que são espertas e se consideram assim, espertas? Já ouvi alguém dizer antes: só existe o esperto porque existe o bobo. Mas não é bem assim. O esperto, ele consegue fazer muitas coisas, ele passa muitas pessoas para trás, ele consegue entrar em muitos lugares, ele consegue fazer muitas coisas, mas existe uma coisa que o esperto não consegue e nunca conseguirá fazer: entrar no céu. O céu não foi feito para os espertos. A própria palavra de Deus está dizendo: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. A esperteza que a palavra de Deus está falando aqui é a desonestidade. Pode ver, pode reparar quando uma pessoa diz que ela é esperta nos negócios, pode saber que ela é desonesta. Se ela está ganhando além do necessário, outro está perdendo além do que devia. Esta pessoa que está agindo com esperteza é desonesta, e os desonestos não vão para o céu. Os desonestos são desprezados por Deus. E os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, pois eu prefiro muito mais ser o bobo do que o esperto. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós vemos em alguns negócios, em algumas empresas, sempre aquele funcionário ou aquele patrão que quer ganhar além do que merece, que quer ter um lucro exorbitante além do que ele está trabalhando para conquistar. Eu acredito, Enilson Souza, acredito realmente que aquele que trabalha merece o fruto do seu trabalho. Mas aquele que trabalha e tenta lucrar acima do que está trabalhando, esse é desonesto. E pode até ser que ele consiga riquezas neste mundo, mas ele não conseguirá usá-las no inferno. Por isso, meu irmão, minha irmã, sejamos honestos, caminhemos na luz, busquemos a Deus. Quem nos dá a recompensa por vivermos de forma idônea é o próprio Cristo. E isso nos basta. Não precisamos que outra pessoa nos recompense. Basta que Deus olhe por cada um de nós e nos torne, no fim da nossa vida, filhos da luz, junto dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguns daqueles que recorrem à vossa proteção, imploram vossa assistência, reclamam vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a minha mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés,
não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Deus humanado, mas dignai-vos de ouvi-las propícia e de alcançar-me o que vos rogo. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos orar com fé, pedindo a ela, Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãezinha do céu, que nos cubra com o seu manto de amor, que nos proteja, que nos coloque sob a sua proteção, para que, protegidos pelo manto de Maria, possamos evitar o pecado, fugir do pecado e permanecer pertinho do coração imaculado, rumo ao Sagrado Coração de Jesus. Ó Mãe amorosa, Rainha e protetora do meu caminhar, lança o teu olhar sobre mim, sobre toda a minha família, minha saúde, meus negócios, meu lar. Como minha mãe que é, me dá abrigo, e que debaixo do teu manto azul eu tenha morada. Minha Nossa Senhora Aparecida, embaixo do teu manto eu estou protegido e guardado. O mal não se aproximará de mim. Protegido sob o teu manto, eu me sentirei amado, pois não estou sozinho e abandonado. A Senhora olha por mim. Protegido sob o teu manto, eu não serei vítima de tempestades, desgraças e maldades. A Senhora zela por mim. Protegido sob o teu manto, eu estarei na paz do Senhor, nesta paz tão gostosa que é estar na tua presença. Protegido sob o teu manto, eu me curo de minhas enfermidades. A Senhora cuida de mim. Eu me protejo com o seu manto, minha Nossa Senhora Aparecida. A dor, a depressão, a angústia, a solidão, a fraqueza, a doença, a tristeza, a maldade, a inveja, o desemprego, a escassez, o terror, o medo, não entram junto comigo. Eles não têm morada junto à Senhora. Eu entro como o que sou e saio como eu deveria ser, fortalecido, protegido, guardado, confiante, esperançoso, amado, um filho de Deus, um filho de Nossa Senhora. Quero sentir o teu amor de mãe no meu coração, pois não quero dar um passo que não esteja guardado por ti. No poder do nome de Jesus eu te peço, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que agora está em oração, pedindo a Nossa Senhora Aparecida a proteção necessária para a sua vida, vamos nos consagrar a esta Mãe incomparável. Vamos consagrar nosso ser, a nossa vida, a ela, Nossa Senhora Aparecida. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, de que não consta que entre todos os que têm a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome, implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animado com esta confiança,
A vós eu recorro e tomo-vos de hoje para sempre, por minha mãe e protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho. Meu Redentor, Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, assalto, raio, tempestade, enchente, acidente e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade, do preciosíssimo sangue de nosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, ouçamos agora a palavra de Deus, o Evangelho que proclamado transforma os corações. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não poderá ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, maravilhosa palavra do Senhor, vem com força. É uma palavra linda e extraordinária, e que Jesus convida cada um de nós para sermos seus discípulos, para caminharmos junto dele. Jesus vê uma multidão gigantesca, multidões seguindo ele. Então Jesus volta para aquelas pessoas, muitas pessoas, e diz a eles: se alguém vem a mim, mas não se desapega da sua família, não é digno de mim. Aqueles que desapegam da própria vida para ser discípulos, estes são dignos do Senhor. E entendemos aqui, irmãos, nesta palavra,
que Jesus não está dizendo que é necessário ter um desprezo a ponto de não se importar com a vida. A vida é dom de Deus, é um presente maravilhoso que Deus nos dá, mas nós precisamos amar muito mais a Deus do que a nossa própria vida. Se você ama sua esposa, o seu marido muito mais do que Deus, ou pelo menos um pouco mais do que Deus, o seu casamento está fadado ao fracasso. Nada deve superar o amor de Deus. Se você ama mais as coisas do que a Deus, cuidado. Reveja os teus pensamentos, reveja os teus sentimentos. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vem nos falar também sobre este planejar. Jesus conta esta parábola dizendo que precisamos ser mais prudentes nas nossas decisões. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente? Todos nós, antes de começarmos o empreendimento em nossa vida, antes de tomarmos decisões que mudam para sempre a direção do nosso viver, precisamos pensar, questionar, racionalizar e deixar também que Deus fale ao nosso coração, que a ação do Espírito Santo venha a agir para transformar as situações. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de Deus em nossa vida, precisamos do Senhor ao nosso lado e precisamos ter por Ele um amor maior do que todas as outras coisas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Só o Senhor. Porque as outras coisas, elas virão a nós como um acréscimo, como algo a mais. Mas o Senhor está ao nosso lado derramando o seu Espírito Santo todos os dias. Neste exato momento, Deus está agindo com misericórdia para com cada um de nós. Ele está neste momento agindo com misericórdia para a sua vida. O mínimo que nós podemos fazer ao Senhor, amados, é amá-lo sobre todas as coisas, para que assim nós possamos desapegar das coisas, das pessoas, mas não de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus nos envolva nesta manhã e que possamos experimentar o amor de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida ao longo de todo este dia. Mais uma vez eu quero convidá-lo, deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também. Compartilhe esta oração no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família, de amigos. Vamos levar a oração e a palavra de Deus aos corações que necessitam do Senhor. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração, se Deus quiser.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.